Olá, gente! Nesse vídeo eu vou fazer a resolução com vocês no Jupyter Notebook deste exemplo aqui, no qual queremos avaliar a influência da concentração e da temperatura na fluidez. Então, temos esse planejamento experimental de 2 fatores a 2 níveis, resultando em 4 experimentos. Vamos começar. Aqui, como vocês podem ver, eu tenho uma planilha de Excel, na qual eu apenas copiei aquele planejamento que estava no PowerPoint, e a primeira coisa que eu vou fazer é programar a leitura desta planilha no Jupyter Notebook. Então, vamos importar as bibliotecas que iremos usar, então import NumPy SNP, import pandas SPD e import matplotlib.pyplot splt. Eu vou salvar os dados daquela planilha num data frame chamado dados. Então, dados recebe pd read underline excel, e aqui eu vou colocar o nome da minha planilha, né? Então, eu só venho como excel.xlsx e vou imprimir dados. Bom, conforme eu disse no vídeo anterior, é aconselhável trabalharmos com variáveis normalizadas. Então, a gente vai utilizar essa expressão daqui para calcular as variáveis ZI, tá? Então, a primeira coisa que devemos fazer é identificar no nosso planejamento quem são os valores mínimo e máximo de cada variável independente, que neste caso estamos falando de temperatura e concentração. Então, eu vou primeiro começar aqui com a concentração. Eu vou primeiro nomear aqui var1 como conc, só para nos facilitar, e var2 como temp. Tá, então em relação à concentração, eu vou criar uma variável cmax, que representa o valor máximo armazenado na coluna temp do dataframe dados. Então, é dados, temp dados não, desculpa, conc, né? Em relação à concentração. Então, aqui vai ser em relação à variável 1. Então, tá certo, o valor máximo é 14,5 e o valor mínimo será npmin de dados de var1. Eu vou fazer um pensamento análogo aqui à temperatura, tá? Então, vai ser tmax, npmax de dados de var1 e tmin, que vai ser npmin de var1 não, de var2 e npmin de var2. Então, tmax e tmin. Perfeito. Tá? Então, vou criar uma nova coluna em dados chamada C, dados C recebe. Isso vai ser um processo iterativo que eu vou ter que fazer de elemento a elemento, então vai ser do for i em dados.index, então o i vai assumir os valores de 0 a 3, tá? E aqui eu vou fazer dados var1 do primeiro elemento, tá? Menos C max mais C min divididos por 2. Isso tudo divididos por C max menos C min divididos por 2. Vamos ver como ficou o dados. Pronto, então, como já era esperado, né, a variável normalizada da concentração recebeu o valor menor de menos 1 e o valor máximo de 1. Então, pensamento semelhante vamos fazer para a concentração aqui. Então, vou criar uma nova coluna com T maiúsculo e aqui temos o var2, tmax, tmin. Estamos atualizando aqui dados. Pronto. Agora, só para a gente trabalhar melhor com esse data frame dados, eu vou simplesmente posicionar essa coluna fluidez no final aqui do meu data frame, tá? Então, eu vou armazenar numa variável cous os nomes das minhas colunas, então dados.columns
ponto values, equals. E agora eu vou trocar a posição. Então, dados, recebe dados. Eu vou copiar aqui os valores impressos. E na última posição eu vou ter a fluidez. Então, agora, dados, pronto. Eu simplesmente só troquei a ordem aqui. Então, conforme eu disse no vídeo anterior, vamos fazer o cálculo dos efeitos principais das variáveis independentes, temperatura e concentração, e da interação também. Então, trabalhando agora com os efeitos principais o efeito principal da concentração. Então, precisamos fazer primeiro a diferença entre a concentração mais alta menos a concentração mais baixa na temperatura mais alta. Eu vou colocar aqui um azinho só para facilitar e vou escrever fluidez, tá? Dados A. O valor da concentração mais alta na temperatura mais alta é justamente o da posição 3, tá? 76,2. E ele menos o valor da concentração mais baixo na temperatura mais alta, então vai ser a posição 2. Esse é um efeito simples. E agora o valor da concentração mais alta na temperatura mais baixa vai ser a posição 1, menos o valor da concentração mais baixa na temperatura mais baixa vai ser a posição 0. Então, eu tenho que tirar a média entre esses dois valores, que vai me dar o efeito principal da concentração, que eu estou chamando aqui de EPC. E conforme tínhamos calculado antes, né, é o valor 5,2. Vou retornar aqui, 5,2. Agora, em relação à temperatura, eu vou copiar aqui o que eu já escrevi, só que vai ser o meu EPT, efeito principal da temperatura. Então, vai ser a temperatura mais alta na concentração mais alta, então vai ser a posição 3, e a temperatura mais baixa na concentração mais alta é o 1. E depois é a temperatura mais alta na concentração mais baixa, que vai ser o Y2, posição 2, e a temperatura mais baixa na concentração mais baixa, Y0. E o nosso efeito principal da temperatura deu 10,8. Checando aqui no slide, também era o que eu tinha mostrado para vocês, 10,8. Bom, então agora precisamos calcular o efeito principal da interação entre a concentração e a temperatura, que vai ser a diferença entre os efeitos simples de uma das duas variáveis independentes divididos por 2. Eu vou chamar esse efeito principal das iterações de EPCT, que vai ser igual à diferença entre os efeitos simples da concentração aqui, por exemplo. Então, eu tenho um efeito simples aqui, menos um outro efeito simples aqui. Isso tudo divididos por 2. Então, EPCT vai ser igual a menos 2,2. E se eu fizer isso em relação à temperatura? Eu fiz em relação à concentração. EPCT vai ser isso aqui divididos por 2, né? Então, vai ser um menos um outro. Então, eu vou pegar aqui o primeiro efeito simples menos o outro efeito simples.
EPCT. Conforme já era esperado, a gente acaba chegando no mesmo resultado, que foi o que eu mostrei aqui no vídeo anterior. Bom, agora vamos armazenar esses efeitos calculados dentro de um novo data frame. A média global também, né, a gente pode calcular ela, que vai ser a média entre os dados armazenados em A, que vai ser 69,3. Podemos guardar tudo isso dentro de um novo data frame, que eu vou chamar aqui data frame de efeitos. Efeitos vai ser PD data frame de Então, eu vou vir aqui e vou colocar. Vamos fazer o seguinte, vamos botar cada efeito em uma coluna e a gente faz onde a primeira coluna vai ser relacionada ao efeito da concentração, depois a temperatura, depois da iteração. Eu vou chamar a primeira coluna de const, vai receber o EPC. Temp recebe EPT. E o int recebe EPCT. Eu vou aqui colocar a média também, que vai receber NPM em dados, que a gente não armazenou ele em nenhuma variável. Pronto, então aqui a gente guardou esses valores que a gente vai retomá-los em breve. Então, o que vamos fazer agora? Agora a gente vai realizar a regressão dos dados, tá? Para isso, eu vou precisar importar uma biblioteca. Então, vamos lá. Import stats models.api SSM e from stats models.formula.api import OLS. Eu vou escrever uma função que, na verdade, é a minha equação. Essa função ela vai ser exatamente igual a essa função aqui, a esse modelo de regressão. Só que o Python ele já facilitou a nossa vida, então eu preciso apenas escrever fluidez tio C vezes T. E se eu olhar aqui, quem é dados, né? Então, ele entende que eu estou me referindo ao modelo de regressão com as variáveis normalizadas e quando eu simplesmente escrevo as duas variáveis independentes dessa forma, ele já inclui os efeitos independentes de cada uma e os efeitos da interação em relação à fluidez, que é a minha resposta do problema. Então, aqui eu vou escrever modelo OLS, função em dados, né, que é quem eu estou me referindo, e o fit. E vamos construir a nossa tabela da ANOVA, tá? A nova tabela será igual a SM e stats, ponta nova, underline LM, de quem? De modelo. A nova tabela se eu vier aqui e pedir para ele imprimir modelo.summary, ele vai me dar aqui os valores dos coeficientes estimados, tá? E como eu estou lidando aqui com as variáveis normalizadas, quer dizer que esse valor aqui realmente representa a média global e esses três valores aqui, eles representam a metade dos efeitos principais. Vamos então recuperar aqui o nosso data frame efeitos.
que isso fica bem mais claro. Então, aqui temos a média global, o valor de média que a gente calculou. Temos o efeito da interação, menos 2,2, que é exatamente o dobro da interação aqui. A mesma forma, temos aqui que 5,4 é metade de 10,8 e 2,6, que é a metade de 5,2. Agora, se formos executar o mesmo procedimento com as variáveis originais, né? Então, eu vou copiar essas 3 células e vou colar elas aqui embaixo. A única coisa que eu vou fazer, eu vou mudar aqui as minhas variáveis. Então, ao invés de eu trabalhar com C, eu vou trabalhar com const, e ao invés de trabalhar com T, eu vou trabalhar com temp. E aqui eu vou criar um modelo 2. E a nova tabela 2 para o modelo 2. Pronto. Se eu colocar aqui modelo 2 summary, a gente aqui vai recuperar também os coeficientes do meu modelo de regressão. Se eu voltar aqui ao slide, a gente vai bater com esses valores. Então, por exemplo, o coeficiente independente, né? Então, é menos 2.284,10, que foi o que obtivemos aqui. Depois, o elemento que vai estar multiplicando a concentração equivale a 143,8, que bateu. E os outros 2 parâmetros também estão de acordo com essa equação. Como o fato de não termos réplica aqui nos impossibilita de fazer qualquer análise estatística acerca da significância aqui dos parâmetros e dos efeitos, vamos então modificar o nosso conjunto de dados originais, adicionando 4 réplicas. Temos aqui o nosso data frame dados, onde tem 4 experimentos, e a gente vai fazer agora a adição de mais 4 experimentos, tá? Eu já escrevi aqui previamente esses valores que vamos adicionar. Prontinho. Então, agora quando eu for imprimir dados, o nosso data frame contém 8 experimentos e temos 4 réplicas. Podemos agora repetir o procedimento, tanto para fazer a estimação dos parâmetros do modelo de regressão e depois aplicar a nova, tá? Agora, a minha função, eu vou colocar em relação às minhas variáveis originais, tá? Então, vou colocar aqui fluidez em relação a const vezes temp. E aqui o nosso modelo, vou botar modelo 3, tá? Vai ser igual OLS, função dados.fit. E agora vamos construir a nossa tabela da nova. Então, a nova tabela 3 vai receber sm.stat.anova_lm de modelo 3. E vamos imprimir a nova tabela 3. Agora, repara que ele não deu aqueles avisos, né, os warnings todos que estávamos recebendo, porque ele conseguiu fazer todos os cálculos aqui da nova, tá? Então, dessa vez, nós temos aqui os valores de f, temos os p-valores para cada variável. Temos também as somas quadráticas e as médias quadráticas, assumindo aqui um nível de significância de 5%. Vamos também imprimir o nosso modelo, então, o modelo 3, summary. E temos aqui, finalmente, os nossos coeficientes do nosso modelo matemático. Se quisermos fazer os cálculos agora dos efeitos principais, a gente tem 2 opções. Uma, a gente pode calcular o passo a passo, como foi feito aqui, no caso da ausência de réplicas, ou a gente pode cortar este caminho e repetir este procedimento aqui
agora com as variáveis normalizadas. Então, eu vou copiar aqui, C e V. Então, quem é a minha tabela dados? Aqui na hora de definir função, eu vou definir em função das minhas variáveis normalizadas. Eu vou criar um modelo 4 e uma nova 4 em relação ao modelo 4. Aqui, modelo 4. Se quisermos saber os efeitos principais das variáveis independentes e da interação, basta recuperarmos esses valores de coeficiente aqui e multiplicarmos por 2. Para recuperar este valor, basta eu dizer modelo 4 params, ponto values, que eu recupero. Então, esse aqui representa a média global, esse aqui vai representar a metade do efeito principal da concentração, a metade do efeito principal da temperatura e a metade do efeito principal da interação da concentração com a temperatura. Tá? E se formos aqui analisar a tabela da ANOVA, a gente, tanto para essas variáveis normalizadas quanto para as variáveis originais, podemos perceber que o p-valor dessas variáveis está muito acima de 0,05, ou seja, 5%. Então, isso está indicando que essas variáveis aqui, elas não estão interferindo de modo estatisticamente significativo na fluidez. O mais indicado neste caso é fazermos uma análise gráfica desses efeitos em relação à fluidez, para que possamos propor um novo modelo para representar esse problema. Por hoje ficamos por aqui e até o próximo vídeo.